E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês, sobre a diferença entre você utilizar IP fixo e IP dinâmico, Primeiro, o que é um IP fixo e um IP dinâmico, Eu vou falar sobre isso daí. O que é um endereço IP, tanto no IP versão 4 quanto no IP versão 6, você continua tendo essa opção, de endereçamento IP fixo e IP dinâmico, tá? Aí aqui vem um ponto importante. Eu vou focar para alocação de endereçamento IP dentro de empresas, para o mercado corporativo Enterprise, ok? Você também tem algumas outras opções que você pode utilizar quando a gente está falando em Service Provider, em provedores de internet e provedores de serviço, ok? Eu vou focar no Enterprise. Quer dizer o quê? Se você é um cara de provedor, é para o teu cliente, tá? É para o que está dentro do teu cliente, beleza? Para a rede interna dele, tá? Existe uma diferençazinha entre o IPv4 e o IPv6, porque no IP versão 4 você tem o NAT, podia usar o endereçamento IP privado, No IPv6 você já não tem mais isso, então você vai utilizar a rede que o provedor te passar e vai distribuir ela dentro da tua empresa, tá? Mas a gente continua tendo IP versão 4 fixo e dinâmico e IP versão 6 fixo e dinâmico. Lógico que eu vou dar um foco maior para IP versão 4, porque se eu falar de IP versão 6, eu vou falar alguma coisinha, mas tem outras coisas que mudam e daria um vídeo só sobre isso, tá? Se vocês quiserem, deixa lá no comentário, que vocês querem também para IP versão 6, eu posso criar um outro vídeo dando esse enfoque maior aí no IP versão 6, beleza? Então eu vou fazer o que agora? Vou compartilhar minha tela com vocês e vou continuar falando aqui sobre o endereçamento IP versão 4 e versão 6. Caramba, hein? Deu uma travada. Eu não vou cortar isso aqui, eu vou deixar essa travada aí, tá? Se você quiser tirar sarro da minha cara, beleza. Fala, o professor travou, hein? Eu travei mesmo. Eu não vou tirar isso daqui. Então, agora eu vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês aí, essas diferenças, ok? No teu computador você já pode dar uma olhada, Se você chegar aqui nele embaixo, aqui na placa de rede, clicar com direito, der um Open Network and Sharing Center, tá? Vir aqui em Local Area Connection, você vai ver aqui a tua placa de rede, você vê aqui no Properties, se você estiver utilizando o Windows, que nem eu estou utilizando agora, Você vem aqui, IP versão 4, você vai ver que aqui eu tenho um IP fixo, tá? Esse IP que eu coloquei aqui nesse computador é o 92.168.1.49 com a máscara 255.255.255.0. O gateway dele é o 92.168.1.1. É uma coisa interna, o meu roteador padrão é esse é a máscara que eu defini, esse é o IP que eu defini, ok? Por que eu estou usando IP fixo nessa máquina? Porque eu quero. Não, eu estou brincando, tá? Eu não sou tão ignorante assim. É porque isso aqui é um micro que eu uso para gravação. E eu preciso ter ele com IP fixo para eu poder acessar, ter a coisarada toda nele e acessar de uma maneira mais fácil quando eu quero fazer alguma coisa, tá? Então, por isso que eu mantenho ele com IP fixo. Normalmente você faz IP fixo, em servidores, você pode colocar em impressoras, os teus dispositivos de rede, um roteador, switch, access point, o endereço IP de gerenciamento deles, a gente coloca com IP fixo. E aqui ainda tem o DNS, eu uso o DNS do Google e mais esse DNS maluco aqui. Apesar de a gente ter um DNS específico para utilizar, eu acabo utilizando esses dois nesse computador específico por questão de teste, quando eu vou mostrar aula e tal, eu acabo fazendo isso, tá? Se eu quisesse deixar esse cara aqui com IP dinâmico, eu venho aqui e dou um Obtain IP Address Automatically e Obtain DNS Server Address Automatically. Ah, professor, você é metido, você deixa o teu em inglês. Eu deixo o meu em inglês por causa de alguns softwares que eu uso e tal. Fica mais fácil eu deixar o meu Windows em inglês. Legal? Então aqui no Windows eu consegui ver se ele está fixo ou dinâmico. Então aqui a gente já pode ver, quando você obtém o IP dinamicamente para o IP versão 4, a gente usa um serviço chamado DHCP, tá? O DHCP é o Dynamic Host Configuration Protocol. Ele tem dois tipos, tá? Ele pode ser centralizado ou local, tá? Se eu estiver utilizando DHCP centralizado, eu tenho que utilizar uma coisa chamada DHCP Relay, que é um cara que vai encaminhar a solicitação do meu computador até o local remoto, tá?
Eu vou fazer um desenho e vou explicar isso aqui daqui a pouco, mas já estou adiantando para a gente saber o que vai falar depois, tá? Para você entender o que eu vou falar depois. Com o IP versão 6 é parecido, tá? Se eu vier aqui a mesma coisa, eu venho no Properties e agora eu venho aqui no IP versão 6. Veja que eu mandei obter automaticamente. Na realidade, eu não estou usando IPv6 nessa rede, tá? Não estou usando, eu estou usando IP versão 4 apenas. Essa rede que está no meu PC de gravação, eu uso IPv6 às vezes e aí eu configuro ou não configuro, mas aqui eu não estou usando, tá? Mas ele está obtendo dinamicamente o IPv6 e o servidor DNS. O IPv6 ele tem algumas coisas um pouquinho diferentes, porque ele tem um jeito de endereçar nativo dele, tá? Nativo dele, que é o Stateless Auto Configuration, tá? O SLAC. Então esse Stateless Auto Configuration, ele deixa você pegar um IPv6 de um roteador que esteja anunciando o prefixo dele diretão. Só que qual que é o problema dele? Ele não passa o servidor DNS. Aí você tem que fazer algumas coisas a mais para ele passar o servidor DNS. E também não fica registrado esse IP em lugar nenhum. Então, se você precisa ter uma administração melhor na tua rede, você vai ter que usar um servidor DHCP V6. Se você ouvir falar em servidor DHCP, é para IP versão 4. Para IP versão 6 é o servidor DHCP V6, tá? Ele não funciona da mesma maneira que o servidor DHCP para IP versão 4, porque o DHCP para IP versão 4 utiliza broadcast para o cara achar ele, tá? Então, quando o meu computador não tem IP, ele manda uma mensagem para o endereço 255.255.255.255, acha um servidor DHCP que vai responder para ele. No IPv6 não existe mais isso. Então ele vai mandar para um endereço de multicast para procurar esse serviço de DHCP, tá? Se o teu computador tiver um DHCP cliente instalado nele. Mas, cara, tudo quanto é protocolo, tudo quanto é sistema operacional, tá? De cliente, seja Windows, Linux, Mac, todos eles já têm suporte a IP versão 6 e já vem neles para eles pegarem uma configuração via Stateless Auto Configuration, tá? Isso é um treco perigoso pra caramba, pode te trazer muitos problemas na rede. Então, se você for colocar IPv6 na rede, tem que tomar alguns cuidados, tá? Tem que tomar alguns cuidados, porque senão você vai acabar pegando coisa errada, lixo, tá? Se você não configurar certinho todos os teus dispositivos de camada 3, os teus roteadores, os teus switches layer 3, você pode acabar pegando lixo como endereço. Deixa eu pegar mais uma aguinha aqui, né? Que a gente vai falando e dá essa canseira na garganta, tá? Então, tanto no Linux, quanto no Windows, quanto no Mac OS, você vai ver que o cara já vem com IP versão 4 e IP versão 6 configurada, todos eles esperando para pegar um IP. Se eu quisesse colocar um IPv6 fixo, eu venho aqui e coloco Use the following IPv6 address. Aí eu coloco aqui, ó, o endereço IPv6. Veja que não tem máscara mais, né? Subnet Prefix Length é o tamanho do prefixo e o gateway, né? Veja aqui no IPv4, ó. No IPv4 eu tenho o IP, a máscara e o gateway. Aqui no IPv6, então, a gente tem o IP, o tamanho do prefixo, que é a mesma coisa que a máscara, né? Como a gente fala, um /24, por exemplo, no IP versão 4, é o tamanho do prefixo que eu estou utilizando em IPv4. Só que aqui eu tenho 128 bits de prefixo, né? No IPv4 a gente tinha 32. E o gateway é a mesma coisa, é o IP do teu default gateway. E aqui você pode colocar o teu servidor DNS IPv6, que vai fazer a tradução do nome lá de internet para um IP versão 6, ok? É muito parecido dentro do cliente, tá? Dentro do cliente é muito parecido. Agora, a configuração do servidor é diferente, tá? Aqui a gente não vai entrar na configuração do servidor, mas ele é diferente sim. Aí já não é mais parecido o servidor DHCP com o servidor DHCP V6, eles são diferentes, ok? Porque o DHCP V6 ele tem uma coisa do serviço ser stateful ou stateless. Quer dizer o quê? Stateless quer dizer que o cara não vai guardar estado. Por exemplo, o Stateless Auto Configuration, você vai pegar
e alocar um IP para você. A tua máquina vai alocar um IP, seja com EUI64, que é um jeito de você formar o teu endereço de rede, ou com qualquer outra coisa. Você vai fazer o teu IP sozinho, tá? Você vai fazer o teu IP sozinho e não vai guardar registro. Eu não vou ter em servidor nenhum registro do que o teu computador pegou com o Slack. Para você ter esse registro, para você colocar política do Windows, do Mac, do Linux, qualquer coisa, de acordo com o IP que o cara pegou, aí você tem que ter um servidor de HCPv6 stateful, para o cara guardar a relação entre o PC e o endereço IPv6 que o cara pegou, tá? E aí vem a grande pergunta, né? Quando que eu vou utilizar a porcaria do IPv6 e do IPv4 dinâmico e quando que eu vou utilizar ele fixo? Cara, normalmente clientes de rede, computador, smartphone, tablet, qualquer coisa que o cara vá entrar na rede e tirar da rede, vá ligar e desligar de vez em quando, que é para o usuário final utilizar, a gente vai utilizar dinâmico, né? A gente vai utilizar dinâmico. Tudo o que for alguma coisa que você vai alocar um endereço e você não quer que aquilo mude por questões de gerenciamento, por exemplo, servidor. Não tem sentido o teu servidor ficar mudando de endereço, né? Então, para servidores, dispositivos de rede, impressoras, tá? O que mais que a gente tem? Access point, switch, uma catraca eletrônica que tenha uma comunicação via IP com o servidor. Então, tudo isso que vai ser, que você precisa saber qual é o endereço daquele cara, você coloca IP fixo. E tem ainda um IP que ele não é fixo, mas ele é passado pelo servidor de HCP, mas você coloca ele lá dentro do servidor como fixo, tá? Você pode vincular dentro do servidor de HCP, toda vez que determinado endereço ou MAC procurar IP, forneça esse IP para ele aqui, tá? É um IP dinâmico, mas ele é fixo, porque você vai colocar uma alocação fixa dentro do servidor de HCP. Existe ainda essa terceira opção, tá? A gente não conhece direito no dia a dia, porque é uma coisa mais de administrador de rede. Outra coisa que pode utilizar IP dinâmico são os telefones IP, né? Os telefones IP também utilizam endereço IP dinâmico, tá? Então eu vou colocar um desenho aqui e vou mostrar mais ou menos essa rede, onde é que está o servidor e tal, como é que é essa comunicação, beleza? Só um pouquinho. Então vamos lá, olha só, eu coloquei aqui o meu quadro branco, né? Coloquei aqui meu quadro branco. A gente tem aqui, então, numa rede normalmente, né? Vamos supor aqui que eu tenho meus clientes, tá aqui a minha rede aqui embaixo, pá. Eu tenho os meus PCs aqui, feios pra caramba, né? Meus PCs são tudo torto. Sofreu uma batida aqui na minha empresa. Eu posso ter um telefone IP, que nele eu ligo um computador, tá? Eu posso ter aqui, um access point, e nele o meu smartphone aqui, conecta via wireless. Isso aqui é uma é uma onda eletromagnética, beleza? Aqui eu vou ter os meus switches de acesso. Eu vou colocar ACC aqui, de access, né? Que podem estar ligados aqui com o meu switch de distribuição e core, se for uma rede colapsada, né? Aqui na distribuição, por exemplo, eu posso ter um servidor local. Né? E daqui eu posso ligar com a internet. Vou colocar aqui, int de internet. Aí eu posso ligar aqui, os meus servidores que estão em nuvem, tá? Vou colocar aqui, cloud, e assim por diante, beleza? O que vai acontecer na minha rede? Primeiro, eu tenho um computadorzinho aqui. Quando eu ligar esse computador, ele não vai ter endereço, né? Ele tem aqui nele instalado um cliente de HCP, né? O que esse cliente de HCP faz? Quando eu ligar o computador, ele vai querer achar um servidor de HCP. Então ele vai mandar uma mensagem aqui, um DHCP Discover, em broadcast, tá? Em broadcast, procurando um servidor de HCP, beleza? Por exemplo, se esse meu servidor de HCP está aqui, em uma rede diferente, isso aqui está uma rede distinta, tá? Eu não vou colocar distinta, vou colocar assim, essa aqui é uma rede diferente dessa LAN que está esse cara aqui, são duas LANs diferentes, beleza? Vamos supor aqui, isso aqui é uma LAN diferente da outra.
algum cara aqui, ó, de Layer 3 vai ter que ter configurado na interface dele um negócio chamado coloquei um B aqui, não é um B, é um DHCP Relay nele, que vai encaminhar essa mensagem até o servidor, tá? Então esse cara vai pegar essa mensagem que está em broadcast. Por que precisa isso? Porque o broadcast não é encaminhado em subnets diferentes, em domínios de broadcast diferentes, tá? Então esse cara vai receber isso aqui, vai encaminhar para o servidor vai falar, computadorzinho que está na rede tal precisa de um IP. Ele vai olhar aqui, ó, no pool dele, na configuração dele, lá no escopo dele, que IP ele pode fornecer, e vai responder para esse cara, e esse cara vai ter o endereço IP, a máscara, o gateway, qual é o endereço do gateway dele, e o DNS. No mínimo isso aqui ele vai ter, tá? IP, máscara, gateway, DNS. Se for um telefone IP, normalmente ele tem ainda qual é o servidor TFTP que ele vai buscar as configurações relativas ao serviço de telefonia que ele tem, para ele poder fazer as configurações que ele precisa, tá? Agora, por exemplo, aqui, ó, nesse Access Point, eu não preciso ter um IP dinâmico dele, nem devo ter um IP dinâmico nele, né? Então eu posso colocar um IP fixo nesse cara aqui. Mesma coisa no próprio servidor, ele vai ter um IP fixo, porque ele não precisa mudar. Os switches também vão ter IPs fixos, porque eles não precisam ficar mudando de endereçamento, tá? Então, no teu projeto você vai ter que definir cada rede que você tem. Então eu tenho a rede lá do comercial, a rede da diretoria, ou rede de sei lá o que, ou então por localização, né? A rede do primeiro andar, do segundo andar, do terceiro andar. Aí eu vou ter que definir uma rede para cada um, tá? Sei lá, primeiro andar é 192.168.00/24. Segundo andar, 192.168.10/24. Terceiro andar, 20, e assim vai. E aqui nessa rede eu vou falar, olha, IP fixo vai ser de 1 até 10. Então de 1 a 10 eu vou usar o primeiro para o roteador, o segundo para o switch, do terceiro ao quarto para os access points, e a partir disso para as impressoras, e assim vai. Você vai definir como você vai usar os IPs fixos. E do ponto 11 até o ponto 254, que é o último IP dessa rede, por exemplo, eu forneço para o DHCP fornecer esses endereços para os meus computadores. Então isso é fazer um planejamento do teu endereçamento, tá? Você vai definir o que é fixo, para quem vai, e o que é dinâmico e quanto você vai utilizar para cada um. Por exemplo, eu posso definir, ao invés do 11 até o 254, eu posso falar que eu vou usar para os computadores do 50 até o 100, porque aquela rede só tem 50 endereços e o resto eu deixo reservado. Assim que for crescendo a rede, eu vou aumentando o meu pool e vou fornecendo mais endereço IP. Beleza? Então essa é a base para você usar o endereço fixo e dinâmico. E para o IPv6 é bem parecido. Segue essa mesma linha dentro de uma empresa, tá? Você vai seguir essa mesma linha. Vai ter subrede, vai ter escopo, o que você quer fazer que fique fixo, o que você vai querer fazer que fique dinâmico, tá? Vai ter, basicamente é o mesmo planejamento, é o mesmo projeto, tá? Então é isso aí. Com isso a gente finaliza o assunto, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem usar o campo de comentário para perguntar. Se vocês tiverem alguma sugestão, algum pedido para mim, explica melhor isso, explica melhor aquilo, ou então, professor, grava alguma coisa mais sobre o servidor de HCPv6, utiliza lá o campo de comentário. Curte, compartilha esse artigo aí, esse vídeo aí, para a gente poder ajudar cada vez mais gente, beleza? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei, eu curti, dar um like, e também, se você estiver aqui no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal. Em algum lugar aqui tem uma logo da DLTech, onde você pode clicar em cima e assinar o canal. Aí você vai virar um subscriber, um assinante do canal, e sempre que tiver uma novidade, você vai receber um aviso e vai poder assistir. Se você está no Facebook, em cima do vídeo vai ter a nossa fanpage, o link da página oficial da DLTech no Facebook. Clica lá, curta a nossa fanpage, que ela também é atualizada sempre com os novos conteúdos bem legais, e você vai poder também ser avisado por lá quando a gente lançar alguma novidade. Então é isso aí, pessoal, um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!